Então, o fio é essa linha que é um condutor, assim como é o mito. Então, elas sabem, ou eles sabem, quando eles estão tecendo, que eles estão seguindo um fio. E é um fio o quê? É um fio de vida, não é um fio de morte. Isso faz toda a diferença. Assim como eles sabem que é o fio de vida e que a vida precisa ser sustentada, por dar nós, eu não sei como em português se chama, mas em espanhol é anudar, não sei se existe um verbo para dar nó, né? O nó, se você vê nos cestos, nos tecidos, em tudo, é o lugar que dá que sujeita a ordem ali, que dá uma coerência para aquilo. E é mesmo, né? Porque se você não dá nó, aquilo Desfaz. se desfaz, né? Então, imagine tudo isso se a gente faz isso de uma forma consciente, né? Imagina você está fazendo o corpo da semita e dá o nó e você fechar aquilo sabendo o que você está fazendo. Como é que a gente vai transmitir tudo isso? Assim, esse que é o desafio, todos esses elementos, né? A coisa que eu fiquei perguntando, vocês começam da direita para a esquerda, de trás para frente. Por quê? Porque existe para eles, para muitas dessas culturas, é que, gente, isso é um universo de conhecimento. Estou falando uma coisa assim no começo, que eu estou me assombrando, né? Mas aí a gente tem que pesquisar. Se você tece costura de direita para esquerda ou de esquerda para direita, são duas direções, né? E como esse é um tecido vivo, tem uma direção, que ainda não sei direito qual que está falando sobre o cotidiano, sobre o mundo visível. E tem a outra direção que está falando do mundo invisível, do mundo do espírito. Mas para uma coisa ficar bem feita, ela precisa ter as duas direções. Olha só a complexidade ali, a cosmovisão refletida ali no fazer. E por que que é e por que que é tão importante se fazer bem? Porque só se você faz bem é que você pode falar bem. E lembre-se que o demiurgo ele começou tecendo. Lembre-se que em muitas tradições o mundo se cria pelo verbo, mas nestas culturas você só pode falar bem depois que você fez bem. Então, muitos dos sábios, por exemplo, eles só podem ser sábios se eles são corredores exemplares, se eles são agricultores resistentes. Aí eles podem ser sábios. Então, ali você vê que não existe essa separação entre a vida, entre o que se pensa, o que se fala e o que se faz, o que se é, o que acontece, que é o que nos acontece nessa sociedade. Bom, então essas artes do fazer, com tudo isso que existe dentro do tecer, e o significado, então, que um artefato, ou seja, uma boneca, que passa a ser viva, porque ela é tecida com materiais vivos, ela tem um fio condutor, ela tem uma ordem, ela está sendo feita como um pagamento, quer gerar equilíbrio no mundo. Já tem muitos outros elementos que a gente já sentiu, mas que a gente não. Da onde que vem isso, né? Então já imagina que existem já muitos milhares de anos aqui na Terra, onde seres humanos coletivos já descobriram isso e se relacionaram com tudo isso desse jeito. Bom, peraí, isso aqui não é. Cabeça estranha. Aqui não é, deixa eu pagar. Aqui tá outra parte. Provavelmente vai na oficina.
Por exemplo, a questão do atrás e na frente, é, peraí. Atrás e à frente, para algumas culturas, acho que eu já contei isso para vocês, para algumas culturas o passado não está atrás, ele está na frente. Por isso que eu tenho os olhos aqui na frente. Para outras culturas, o passado está atrás, porque eu tenho que olhar para o futuro. Em todo caso, dependendo se você põe a agulha de trás para frente ou de frente para trás, você está ali, conjugando os tempos. Bom, as etapas. Então, a primeira etapa que a Paula colocou foi a questão de ter a intenção, né? De que ela sempre põe uma intenção para aquela, quando ela vai fazer a boneca. Então, no nosso caso, aqui a intenção é uma sempre, uma moradia digna para todos. Uhum, Então, a gente, oficina de mãos dadas com você, a intenção é o sonho da Nascimita, desperto que é a moradia digna para todos. Quando ali a gente já fala a palavra moradia e já fala digna, então a palavra moradia tem também muitos significados na cosmovisão Abhyayala, porque você vê, por exemplo, a maloca, né? A maloca, aquele quiosco feito, tá, tá, tá. Ali é como se fosse o mundo para eles. Ali você toma as decisões políticas, ali você cozinha, aí você faz tudo. Então, a casa mundo ali para eles, né? Então, a gente pode puxar um pouco desse fio, dessa casa mundo, né? Onde o macro e o micro se encontram de novo, assim como no objeto você encontra ali o macro e o micro, como a gente explicou na forma de tecer. Numa casa você também tem essa relação do macro e do micro. E é nessa relação do macro e do micro que a Ana Semita convida a gente que exista um cuidado entre esse macro e esse micro, e especificamente na causa final da história toda, pragmática, que é ajudar as pessoas que não têm uma casa a casa. Então, quais são as etapas que eu pensei ouvindo vocês e fazendo o caminho? A primeira etapa, a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita, primeiro é a intenção. A segunda é a gente fazer a flor. Por quê? Porque a flor vai estar falando das quatro moradas. Então, aí a gente introduz quais são essas quatro moradas, simplesmente pessoal, social, planetária, cósmica. Cada pétala que a gente está fazendo, começando a dizer esta é a intenção do cuidado com essas quatro moradas. A flor representa a alma da planta, ou seja, lembra, o mais maravilhoso do reino vegetal. E a gente vai, como é algo tão sutil, tão vindo desse outro lugar, essa flor depois vai ir parar na cabeça da Nascemita, da boneca da Nascemita. Por que que a gente vai pôr na cabeça? Porque o último passo evolutivo da humanidade foi a mente. E agora a gente precisa ir para uma outra coisa. E a gente só vai para uma outra coisa se a gente fizer o cuidado dessas quatro moradas, né? Então, assim, fazer primeiro a flor. O que que a gente tinha falado da flor, Catita? a flor, ela representa a perfeição da alma. A flor que a Nascimita carrega no cabelo representa as quatro moradas: pessoal, social, planetária e cósmico. Lugares que todos podemos habitar com dignidade. Perfeito. Então, continua essa frase dentro desse contexto que eu estou falando. Então, dá um tique aí. Bom, isso você falou que está no e-mail? Dor de cabeça. Oi? Isso está no e-mail? Eu tenho ele no e-mail. Depois você me manda? Manda, se você quiser, manda agora no. Ah, depois, porque senão eu vou sair daqui. Eu mando É. pra você. Mas então põe o tique ali na flor. Vou pôr. Bom.
Então, depois a gente apresentar isso, então a gente teria que falar. Então, vamos começar pela morada pessoal. Então, a morada pessoal, aí a gente pode falar aquilo lá que está no caderno, do que trata, que a gente já sabe, mas aqui vou falar só as coisas da boneca, tá? Que seria o terceiro passo é começar a fazer o corpo que tem a cara, né? O corpo e a cara. Então, esse corpo e essa cara é o corpo, a cara e os olhos. Seria E a essa boca? primeira. O corpo faz a cara e na sequência faz os olhos. Então, ali eu tenho ainda uma dúvida que é assim. A Marita falou para mim assim: ah, eu quando eu faço o caseado, ou sei lá, o ponto que eu faço, para mim é como se fosse a aura. Aí eu fiquei com aquilo e fiquei tentando pensar. Na verdade, a gente tem três corpos ali, né? Três pedaços do corpo: a espuma, o tecido e a costura, né? Então, assim, os três corpos, a gente tem vários três corpos, né? Lembra, na metodologia dos sonhos do Kahneman, a gente tem as vísceras, seria a espuma. A gente tem o meso, os músculos todos, que seria o tecido, e a costura, que seria o sistema nervoso. O endo, o ecto, o endo, o meso e o ecto. Eu não sei se a gente pode fazer, a gente não pode fazer a relação ali, não vai ficar claro, ou pode também ficar claro, o físico como sendo o corpo, o tecido, o feltro, a espuma sendo as águas, o vital, a energia de vida, e a costura sendo o sistema mental que envolve todo o corpo. A gente tem que ver qual que seria mais fácil para as pessoas entenderem que ali temos os três corpos da Nascimita, os três básicos, né? Eu acho que seria o que você acabou de falar, que a espuma seria o vital, porque não deixa de ser os órgãos, né? Ali, a energia. Então, eu Ok. acho que O feltro, o físico, né? A gente começa pelo físico, físico, depois a gente vai colocar a intenção mental e a vida lá dentro, é isso? Temos que organizar isso. esse processo aí. Ainda não é muito claro para mim. E colocar os olhos aí com a ressalva que a gente vai pesquisar esses materiais por tudo que a gente já entendeu agora, né? Então, a morada pessoal, que é cuidar, a gente se dá conta que a gente está aqui nesse corpo e cuidar dela, né? Aí eu tinha pensado, e a Hermanita, ela coloca nessa espuma, ela coloca esse óleo essencial, né? Então, eu pensei que esse óleo essencial seria, de novo, como a gente falou que a flor está representando esse universo sutil, então esse óleo essencial ali é como que a gente está retratando que tudo isso é animado por um espírito, por um reino invisível, e aí o óleo essencial. Então, ali a gente já começa a dar outros elementos para as pessoas saberem sobre elas mesmas, né? Dentro da morada pessoal. Que a gente fala ali, Catita, do corpo, dos olhos, Milê? O corpo representa o lugar onde experimentamos tudo, nele nada é esquecido. O corpo da Nascimita carrega a memória da luz, um corpo que acredita que que todos podemos ser acolhidos nessa existência dentro de uma harmoniosa casa. A cada ponto que você dá para fazer o corpo da Nascimita, fortaleça a sua confiança nesse direito de todos. Maravilhoso. Dá para a gente super pegar. E dos olhos? Os olhos são o espelho da alma. Os olhos da Nascimita têm habilidades de poder ver a necessidade dos outros. Coloque-se nos olhos dela e cresçamos cada vez na empatia pelos outros. Tá, essa daí vamos decidir se a gente pega isso dos olhos ou o que eu tinha pensado? Na passagem da morada pessoal para a morada social, eu sempre coloquei alguma coisa nas transições. Então, a gente já falou da morada pessoal, todo mundo fez, tá, tá, tá. Aí,
A introdução para a morada social, eu coloquei a boca, porque a gente vai passar pela comunicação, né? E aí, tinha aquela frase forte da Catita lá do começo, por isso que me veio a boca. E aqui o que que a gente fala, Catita? Aqui, a boca representa um instrumento de expressão e manifestação do ser. As palavras proferidas pela boca possuem poder e podem criar realidades. Agora vocês estão testando a boca da Nascemita. Sintam que o sorriso da Nascemita empoderam vocês a criar novas realidades. Vamos lá. Então, assim, e é isso que a gente falou agora, né? Que do fazer, para a gente poder falar, e que a gente falou da importância de restabelecer o vínculo, e é de mãos dadas, né? É junto que a gente faz isso, dá para a gente descer ali. Bom, então fez a boca, aí vamos para a morada social. A morada social, eu pensei de a gente fazer os braços. Os braços e na sequência as mãos, né? Por tudo que eu já falei. O vínculo da dádiva. E lembrar que teve, eu não sei, acho que foi a Conceição que falou, você, Manita, não sei, que os braços abraçava na semita. Acho que a Conceição, né? Abraçava na semita. Uhum. Então, essa coisa de ir junto, né? Então, acabamos de fazer o corpo, cuidado com a morada pessoal, agora estou fazendo os braços em extensão à morada social, mas eu continuo me abraçando, né? Então, abraça na semita. E a gente pode lembrar ali, de algum jeito, de que esses braços em nós, na semita, são as nossas asas, né? E lembrando que ela era uma querubina, então são essas asas que lembram desse voo que a gente veio fazer aqui. Aí teria que dar, acrescentar, né, o braço, porque a gente não tem o braço, mas só tem falando das mãos, o que ela representa, né? Para mim, o que que a gente É. colocou nas mãos? As mãos representam a interação com o mundo. Elas têm o poder de curar, sentir, dar e receber. Todos os sonhos da Nascemita se realizam através do dar, receber e retribuir. Sinta a presença da Nascemita caminhando de mãos dadas com você. Catita, a gente já fez a oficina falando essas frases? Fizemos, Lá no fizemos no mutirão. da Marília. Uhum, tá. Ok, então essa também dá para a gente usar. Bom, aí da passagem entre a morada social e a morada planetária, a gente vai fazer, a gente está com o corpinho, com o rosto, né? E com os braços e as mãos. Aí a gente vai fazer uma pausa e a gente vai pedir para elas pegarem a sua bonequinha ali e visualizar que os pés da Nascemita estão dentro da água. E essa vai ser a introdução à morada planetária, porque essa é a origem dela. Nascemita, nascentes, né? Bom, aí a morada planetária, a gente vai fazer o vestido. E a gente vai falar um pouco da multiplicidade de cores que tem, onde ela nasceu, da livre escolha de cada um, né? Porque é a única coisa que a pessoa pode escolher, o resto é tudo mais ou menos de dar os tons e tudo, né? Agora o vestido, né? De como essa coisa da expressão, da criação, de lembrar que esse vestido foi feito também de fios, com tudo isso que a gente já falou. A importância nos povos de ABL é muito importante a coisa né, vocês sabem, do manto, do poncho, do vestido, né? Tem todo um diferencial. Uma pessoa se veste assim, então ela é tal coisa. Tem todo uns códigos ali super importantes, né? Então, assim, mas para a gente aqui é a coisa da pessoa poder ser quem ela é, se expressar com as cores do jeito que ela quer fazer esse vestido, né?
Então, essa vai, que é que é isso que a gente encontra na natureza, né? Essa livre expressão, explosão de cores, de sabores, de formas, né? Posso, posso ler o que está falando aqui? Cor. Representa proteção e identidade. Ganhe consciência que o vestido da Nascimita, carregado de flores e águas, nos lembra a beleza latina que está em nós. Maravilhoso, isso mesmo. Bom, muito bom. Agora, a gente tem, acabamos né? Pessoal, social, planetário. Agora vamos para a última. Antes da gente ir para a última, então, a introdução para a morada cósmica vai ser o cabelo. Por quê? Porque alguém de vocês fez o cabelo com uma forma de infinito. Quando vocês cruzam assim no dedo, alguém fez, foi a Conceição? Não sei. Faz como um infinito. Porque primeiro faz assim, não é? E tem um E negócio que depois, vira um infinito. é, ela é assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui algo. Você diz o cabelão grande ou pequenininho? Deixa eu olhar aqui. Ai, não lembro já, Catita. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu acho que é o pequenininho, é no final É o pequenininho. que faz o oito birotinho e põe aqui atrás. E amar. É. Peraí, que eu Ah, não, tenho. é que quando tira da mão e com a linha letra prende no meio, aí faz esse formato, né? Ah, também, também. Quando prende no meio também. Você vê o infinito ali. A gente vai fazer uma introdução à morada cósmica, né? Uhum. Está indo para o infinito. A Catita foi pegar alguma coisa. Você baixa o primeiro sábado nesse ano que ele está de folga. Olha que maravilha. É, tanto o grande quanto o pequeno é porque ele, não sei se ela cruza assim, né? Mas a Uhum. gente coloca uma Isso, amarra aqui no meio. isso. Então a gente vai falar de que forma essa figura do infinito, né? Para fazer essa introdução à morada cósmica. E aí a Conceição fez uma coisa maravilhosa, que foi pôr no peito à medida que ela arruma o cabelo. Então isso foi o máximo. Ela referenciou onde que está esse cósmico aqui dentro. A gente começa a fazer essa introdução. Então ela segurou aqui para poder arrumar o cabelinho. Não sei, a gente tem que aprender com ela como é que faz. O cabelo é a transição para a cósmica, né? Exatamente. E além de ela colocar aqui, ela falou assim: aí depois eu coloco a Nascimita cabeça, boca abaixo, como é que fala? Cabeça para baixo. Cabeça para baixo, agradecendo a Mãe Terra enquanto seca o cabelo. Então aí ela retoma a ecologia planetária. Achei maravilhoso. Aí a gente faz então esses dois momentos, né? Tá, corpinho tá todo formado, pessoal, social, braços, planetário põe ali, põe a cabeça no chão para reverenciar a Mãe Terra. O que que fala o cabelo, Catita? Cabelo. Cabelo representa vitalidade. Ao ajeitar os fios de cabelo da Nascimita, conecte com sua força vital para seguir com coragem na construção de uma moradia digna para todos. Aí a gente vai trocar o vital pelo infinito. Vou colocar aqui, trocar, Vou riscar aqui. colocar a parte do infinito. E a gente sabe, né, que em muitas tradições o cabelo é a antena, né, dessa É, conexão. E finalmente chegamos à morada cósmica. que é o coração. Exatamente. E aí o maravilhoso é que risca duplo. O coração risca duplo. Alguém falou que riscava duplo. É, a gente. É, Faz- Pega os dois, né? isso.
Então, ali a gente vai apresentar que nós não estamos falando, porque isso é uma confusão que tem muito grande, não estamos falando do coração emocional. Existe um outro coração que a gente está falando, que é o que está atrás desse coração, que é o coração psíquico. Então, por isso vão ser os duplos ali, né? Hum. E ali a gente então introduz o ser psíquico e o que vai lá dentro, eu não sei, alguém coloca sementes, é você, Hermanita? Uhum. Eu coloco encho com, Sim, com a Acho que fibra e o óleo essencial de novo. foi então a Conceição que falou que colocava semente. A única coisa de colocar semente, uma representação bonita, mas aí a semente ali não vai crescer, né? Não, é. é. Então, não sei se teria o que que teria ali que pudesse. Não, imagina que do coração da Nascimita nascesse uma plantinha. Ai, meu Ia Deus! ser linda, aí teria que aguar, né? Teria que ir aguando, É. né? É, Em algum momento eu teria que tirar, né? E é, colocar. pôr na terra. Então, então assim, o que que a gente fala do coração, Catita? Coração representa o centro do nosso ser. Toque com muita delicadeza o coração da Nascimita. Ali pulsa o seu maior sonho, que só pode ser nutrido se o seu coração também pulsar. Então, tá fantástico, assim, porque a gente sempre relaciona essas frases com o propósito da intenção, e agora a gente está agregando o conhecimento das quatro moradas, né? Para cada um. Por isso que eu falei, eu não coloquei as atitudes, porque eu acho que é muita coisa, mas eu comecei a fazer as transições, né? Pra gente. O que que vocês acharam, queridas? Eu achei excelente. Tá muito bonito. Legal, é. Muito. Tá avançando, né? Eu acho que traz mais conhecimento sobre a Nascimita, do Uhum. que ela realmente quer, a mensagem que ela quer trazer, eu acho, esse passo a passo, assim. Eu acho que está mais claro do jeito que você foi falando, passo a passo, assim. Então, eu acho que vai ser mais fácil para a pessoa compreender o que está sendo proposto ali. Tem alguma, antes da Marita falar, tem é, alguma coisa que você faz, assim, que nem eu peguei coisas que elas fazem, quando, assim, desse universo mais teu, subjetivo, que você quer compartilhar para ver se eu não perco e coloco aqui? Ah, eu não tenho, eu só sei que assim, a cada coisinha que eu vou fazer, eu vou namorando na semita. Então, assim, é, é um jeito de eu olhar para ela e falar, nossa, como ela é bonita, de eu ficar aí namorando ela. Assim, sabe? Essa coisa de que é vivo, né? Não é uma É, coisa. é. E, Manita, o que que você achou? Como é que é o desafio? É, Um monte de eu acho, informação. não, assim, eu achei, foi me dando uma alegria crescente, assim, à medida que você foi falando, né? É, não, eu acho que tem bastante informação, mas é assim, né? É assim que é, né? Então, eu acho que as pessoas que chegarem e que forem se conectando, elas estão em busca também desse sentido maior, né? Desse sentido mais profundo de tudo. E só uma dúvida que eu fiquei, que olha, a gente fala tanto, né, Manita? Você tem falado tanto de Abiyala, né? E aí você deu o significado de Bharat. Eu não lembro, você já tinha falado para mim o que quer dizer Abiyala? Se falou, eu esqueci, desculpa. Não, não tem assim não, até agora eu não sei o que quer dizer especificamente, não. Tá, Não, tá. e tem, viu? Acho que tem sim. Eu tenho que procurar ainda escrever sobre esse, é que eu tenho que, tem um pedacinho que eu tenho que escrever sobre essas mudanças de nome, ainda não cheguei lá, mas acho que tem Tá, sim. tá. Só isso que eu tinha colocado aqui, mas eu acho isso, assim, acho que tem um desafio, sim, de como apresentar isso, mas que me parece tão, dá
dá uma alegria, assim, de ver essa construção, né? Tão bonito. Acho que tá, assim, nas etapas acho que fica claro, né? O sentido de por que que a gente está Sim, fazendo cada. sim. Uhum, sim. Então, assim, o que eu tenho que fazer é assim, eu tenho escrito as etapas, eu vou pegar a frase da Kátia, a definição do que é a morada, para pôr ali. Porque de tudo isso a gente tem que fazer depois um outro texto que seja fluido, né? Para ir fazendo se não é falado, para a pessoa, né, que seja uma de nós, fazer, né? Agora, toda essa primeira parte, eu não sei ainda, gente, como vocês têm alguma ideia de como poderia fazer essa primeira parte? Porque eu tenho a impressão que passar um material feito, as pessoas não. Lembra, a gente já passou e faz o vídeo, parece que aquelas pessoas não. Eu Uhum, acho que tem que ser falado mesmo. Porque enquanto você foi falando, para mim, assim, foi, lógico, me conectando com cada coisa que você está falando, mas vai trazendo uma admiração, assim, uma coisa é, mais profunda, assim, é, sabe? é, Nossa, quanta sabedoria, quanto ali, sabe? Então, eu é, acho que tem que ser falado, não tem é, que ser vídeo. é. Vamos pegar o É tempo. muito, é muito, acho que é isso que a Catita falou, a maneira como você fala, né, traz uma apropriação, assim, e, É, e- que a gente sente, sabe? Mas assim, a minha dúvida como que, como é falar de tudo isso sem falar da minha história pessoal Uhum. e como é falar sem que fique uma coisa assim muito com muito conceito, né? Assim, eu preciso chegar contar isso como se fosse uma história, né? Isso que me veio, isso. Foi isso que me veio, assim, como se fosse uma contação de história. Mas tem que contar uma história trazendo, porque só a história, por exemplo, a história da Silvia, as pessoas escutam a história da Silvia. Aliás, eu queria que a gente lesse a história da Silvia para ver. Você tem a história da Silvia aí, fácil? Tenho, tenho. Para ver se ali a gente. Porque assim, a história também vira história, né? Tem que ser, acho que, um pouco de. Eu acho que tem que ser uma contação, mas com a informação que é, assim, é, não que a outra não, a outra. Ai, peraí que eu vou ter que me Eu acho, logar aqui. eu acho que não ficava claro para mim, e que agora está ficando neste momento, é que a gente tem que assumir que a oficina da Ana Semita é um momento de educação para as pessoas, né? uhum, Antes estava assim para mim numa coisa muito experiencial, de uma vivência, dessa mobilização para os moradores que não têm casa, mas agora está me vindo assim que é um momento de educação. sim, Gente, é tão louco que eu estava ontem aqui, antes de ler a história do Silvio, eu estava ontem aqui. Então, eu queria ter feito a oficina sem conversar, né? E fazendo com vocês para ver. A gente pode fazer com a Roselia Conceição, tudo bem que você já sabe, mas é, mas assim, ainda para mim é um pouco nebuloso. É alguma coisa que eu ainda não sinto que está firme. Porque lógico que eu sei conduzir essa oficina e a coisa vai rolar, mas não é isso, né, gente? sim. A gente precisa avançar na coisa. Então, eu estava ontem quebrando a cabeça com esse monte de informação, qual dos fios que eu ia pegar, e o Tião liga. Aí eu ele desaparece, né? Aí ele aparece, ressuscita. Falei, Tião,
Ele, e aí, o que que você manda? Aí ele, então, você tem aí, ele sempre assim, você tem aí alguma coisa daquele processo que a gente foi lá no nananã? Eu falei, "Ai, tinha tudo isso, tá lá na. Dessa vez que eu fui no Brasil, eu vou pegar minhas coisas na Marília, já fazer uma limpeza, ver o que serve, o que não serve. Eu falei, não, então, porque o pessoal da prefeitura, como a terra passou para a prefeitura, né, Catita, você sabe, a área, que era do estado, passou para a prefeitura. Então Eu não agora sabia. aí o pessoal, isso foi agora, faz uns 2 meses. Aí a prefeitura está atrás do Tião, porque, claro, eles precisam do apoio dali da comunidade, qualquer coisa que fizer, senão vão. E aí o Tião, ele não desiste, né? Então ele fala, não, porque esse povo quer, né, vem me procurar, então eu fui lá mostrar para ele que os igurus estão lá de pé. E Catita nunca foi na área? Não, Ah, Gente, precisa ir. É. deixa a gente fazer um Quando você passo. chegar, é. E, e aí ele não desiste. Aí ele falou assim, você, então, porque daqui um mês mais ou menos, a gente tem que ter esse material pronto, porque eu preciso mostrar, porque o povo respeita, sabe que aquilo tá tudo lá. Tá. Eu falei, tio, mas o que que você quer fazer lá? Eu falei, ué, eu quero fazer o que você projetou lá. Eu falei, tio, mas não, tem que fazer o que foi feito aquilo lá. Porque, que nem a pessoa da prefeitura disse, se aquilo, tantos anos já passou, tanta coisa já passou, o negócio não vai, é que aquilo está destinado para aquilo. Aí vai me dando um negócio assim, eu falei, gente, mas como é que vai? Como assim? Ele não desiste. Aí eu falei, aí o Sebastião falou assim, mas por que que ele teria que desistir? Eu falei, não, não é que ele teria que desistir, mas eu não tô lá. Como que vai ser tudo isso, né? Em todo caso, eu falei, tchau, é o projeto de educação da Ana Semita, das quatro moradas. Então, é isso mesmo, ele fala. É isso mesmo. Então, Ah, assim, esse chão. vamos ver o que a mãe divina quer, mas, mas assim, para mim vai me dando assim, como que tô finalmente juntando uns pedaços importantes, né? Uns pedaços importantes, assim. Graças a que vocês estão juntas nisso, senão, pelo amor de Deus, saia correndo. Eu sei que dá um negócio assim, né? Aí daí eu falei, ontem eu fui, tinha visita aqui, não sei o que lá, eu falei, ai, amor, amanhã tem esse negócio, eu não sei direito o que que eu vou fazer, tem que acordar cedo para organizar as ideias, que nada, acordei cedo, nada, mas as ideias estão ali, né? As ideias estão Mas, organizadas. mas é que dá um negócio assim, Claro, sabe? claro. Como que é? Porque eu sinto assim que tem um mundo aqui assim. E me ajudou muito. Eu estou conseguindo fazer tudo isso também, escrevendo tudo, ter os artefatos que estavam nas caixas. Gente, ajuda. nossa, assim, é impressionante. Realmente tem uma linguagem ali que eu leio sem saber que eu estou leio, entendeu? E isso me ajuda muito, muito, muito. Assim, como é importante esse negócio, né? A gente nem sabe, e o mundo da indústria sabe, né? Por isso que Hum. faz as coisas que faz e pega todo mundo no chão. Sim. E os indígenas sabem isso faz tanto tempo, e, não, e para mim é fazer umas pazes, porque já contamos, né, que a Ariamane chegava lá da Índia e ia tirando tudo, né? Porque eu sei que é muita coisa, que fica, parece um pouco poluído, mas aqui não está muito poluído, você vê, tinha uma razão de ser, né? Que imagina, essas máscaras todos dos meus pais, essas huacas, que são essas coisas dos indígenas que enterraram, os artefatos dos indígenas, que tem um monte, sabe? Imagina aquilo tudo a vida inteira me perturbou no bom sentido, né? Então agora você vai entendendo, né? Imagina, aí você vai lá, cria uma nascer, acontece a nascimento, semente. Aí eu ficava pensando, mas eu não teço, por que que será que esse negócio é assim? Como é que é isso? Eu sempre, sabe, sempre, né, fica essa coisa que eu não consigo fazer, mas o que que é isso, né? Você vê, é porque é outra coisa, né? O teu Então, terceiro Você que pôs acontece na de sua outro cabeça que jeito. consegue. Você que pôs na sua cabeça que você não consegue fazer, mas você vai conseguir fazer. Catita, você do meu lado, você me ajuda, porque como com a minha mãe ali era complicadíssimo.
Não, Sei. vai Eu fazer fui, direitinho. eu fui nas minhas duas aqui, monstrengas, mas eu fui. O meu Giba Roco foi o Ah, primeiro. como estranha, nada. A Anjinha, depois a Tsunamica que eu ganhei agora. Depois vem essa daqui que eu também tentei fazer, lembra? Com a minha mãe, mas aí tá com o símbolo da mãe Chubindo, vou ver. Aí depois essa que não tinha coração, aí depois a que tem coração, aí quando chegou na Semita, que é a Marisquito, falta pôr a flor, né? Que a Uhum. Mas ela Nani tinha flor, né? caiu, lembra? Lá no Brasil caiu. Ai, caramba. A gente arruma uma florzinha pra ela. E depois, quando chegou Marisquito, aí aqui é a É, última Ah, com também. a esse segundo pessoa. é lindo. E aqui é, né? E aqui é É. de verdade. Mas assim, eu fico tímida porque é muita informação, né? Aí quando as visitas têm, eu tiro, porque aqui já tem muita boneca, né? Mas é meio que uma proteção, aqui já tem muita boneca, né? Aí meu pai falou assim: o que que é aquela boneca elegante lá sentada? Eu falei: ah, essa daí é a Semita. Eles me olham assim. Ai, ai. Ai, hoje eu tirei pra gente. Hum. Ficou tão É, bonitinho, né? As nossemitas ali, elas estão, parece que estão num Pô, muito balancinho, bom. assim, né? Num o quê? balancinho. Elas parecem que estão num balancinho. Estão no espiral da dádiva, É isso. do caderno de prática. Então, Catita, então, essa aqui vai para a escola de sonhos, né? Ai, 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 olha, a espiral da É Dá, verdade. Olha lá. maravilha. Vamos falar para. Para Roseli. Que maravilha, muito bom. Então, olha isso aqui, Catita, que estava numa caixa da Maritza quando me deu os pratos dela, Ai, e que aí, lindo. gente, estava assim como um pano, né? Envolvente. Aham. Falei, Maritza, eu falei, ah, não, não quero isso, não. Então, isso aqui custa uma fortuna nas lojas, né? Tem uns painéis enormes dos indígenas que tecem, né? Então, agora eu já sei tudo que tem aqui, né? E você vê, tem duas casas, uma menina e menino. Interessante. Lindo. Linda. Na minha lombar. Muito Bom, linda. vamos ler a história Vamos. da Silvia para a gente ver o que que a gente ajunta. Posso começar? Em um cosmos multiverso, prenhe e pleno de formas de vida, as quais nem imaginamos, morava Nascimita. Nascimita surgiu de sopros de energias e emoções, intuições e memórias, 22 primaveras atrás. Foi embalada amorosamente em uma rede, tecida de fios formados de sonhos. Concebida no início da primavera, indicou a si mesma que gestava em seu âmago o anúncio de bom tempo. Ela emergiu dessa rede onírica, tal qual borboleta que amadureceu no casulo, no final do outono, que é símbolo do ocaso e do pôr do sol. Nascimita, então, se lançou no espaço, usando asas herdadas dos fios de sua rede tecida de sonhos. Como o passarinho novo que deseja explorar, tropicou nas primeiras tentativas, mas insistiu, sem desanimar. Em seus persistentes passos alados, notou, dentro de si, a presença de todo o cosmos à sua volta. Intuitivamente fechou os olhos, sentiu que não estava só. Munida dos sentidos da alma, percebeu quando uma águia e uma fada se aproximaram e a tocaram levemente, cada uma a seu modo. A águia majestosa bateu as asas, poderosamente, nutrindo Nascimita de força. A fada, vestida em uma aura brilhante e esverdeada, abraçou Nascimita com um tal olhar que lhe aqueceu por inteiro. Assim alimentada, seguiu o voo, guiada por uma bússola interna chamada amor. Confiando nessa navegação, avistou ao longe uma casa-planeta pintada de azul, com manchinhas verdes e adornada por nuvens, chamada Terra.
Gosto dessas cores, gosto desse nome, sentiu Nascimita se dirigindo àquela esfera. Conforme se aproximava, sensações diversas a tomaram, como se o passarinho inexperiente e a borboleta recém-liberta estivessem de volta dentro dela. O que fazer? Não sei nada sobre essa nova morada. Acho que estou um tanto assustada. O que devo fazer? Indagava, enquanto via cada vez mais de perto a casa planeta Terra. A resposta veio em forma de uma presença muito alta e luminosa que lhe acarinhou sussurrando: Nascimita, tudo está certo, tudo está em paz. Não te preocupes, pois o caminho, apesar de pedregoso em certos momentos, será de semeadura rica. Contará com presenças preciosas que juntas sonharão. Mãos se estenderão e se tocarão para bordar uma linda rede de solidariedade. Tu serás como um beija-flor que levará pequenas gotas de luz e amor a cada criatura que aceitar te receber. Embalada por esse sussurro, Nascimita viu essa onda de susto se dissipar. Chegou à casa planeta, admirando o que via, percebendo belezas e o quanto tudo era diferente. Cansada da longa viagem, finalmente tocou a superfície da terra e adormeceu profundamente ao longo de inumeráveis noites de estrelas. Quando despertou, Nascimita se deu conta de que havia ganhado uma casa-corpo, parecida com outras que existiam por ali. Ao abrir os olhos negros amendoados, viu bem de pertinho a terra da casa-planeta, pois tinha o rosto plantado no chão onde dormiu. Suas narinas, encostadas no solo, inalaram o cheiro característico da mistura de terra com ar. Nascimita se deixou ficar ali, por algum tempo, se apercebendo da casa-cor e ouvindo a música produzida pelo fluxo contínuo de água. Gosto disso, sentiu. Foi aí que notou que cabelos negros pendiam de sua cabeça e dançavam gostosos no movimento do regato. Resolveu virar para cima sua casa-corpo para ver o que havia de ser visto do outro lado. Teve de apertar os olhinhos, pois agora estava diante de um gigantesco facho de luz. Ah, sim, eis a grande estrela que avistava antes de aqui aportar. É dessa forma que as criaturas se sentem aqui, sob essa luz. Eu gosto disso. Mergulhada nesse pensamento sem sensação, mescla de terra, água e sol, Nascimita viu nascer em seus Ah, cabelos, desculpa. Nascimita viu nascer em seus cabelos uma flor vermelha alaranjada, com sardinhas amarelas e cor-de-rosa. Ela enxergou beleza nisso e ficou feliz, mas também curiosa. O que é isso que me nasce à cabeça? Para sua surpresa, a flor lhe respondeu: Nascimita, eu sou flor, sou parte de ti, sou pedaços teus. Germino como uma flor de lótus, amadureço como um hibisco e exalo perfume suave como um lírio do Amazonas. Ela passou as mãos nos cabelos, tocando a flor que lhe enfeitava todo o ser. Agradecida pelo carinho, a flor lhe disse: Vou contar-te um segredo, Nascimita. Estás em Abiyala, que é como os povos originários daqui chamam essa América do Sul. Gosto disso, vibrou Nascimita. Seus olhos passearam pelo entorno, interessada em conhecer mais. Porém, o que surgiu desse olhar mais longínquo lhe causou estranheza. Havia coisas jogadas sobre o solo, inclusive sobre sua casa-corpo, restos de alimentos, frascos vazios, sacolas plásticas. Viu ainda criaturas que dormiam inquietas ao relento, enquanto outras estavam abrigadas quentinhas em suas casas. Isso não combina com a beleza deste lugar, exclamou, e veio a vontade de dar um longo suspiro. Com uma profunda inspiração, Nascimita sentiu o quanto boa parte da terra, das nascentes e dos seres se encontravam feridos pelo abandono e soterrados em ganância. Uma onda de tristeza a envolveu. Gotas de água salgada
me desceram os olhos amendoados. Surgiram novamente aquelas dúvidas que dão um friozinho chato na barriga, o medo, o não sei o que vai acontecer. Nascimita se lembrou então dos presentes cósmicos recebidos da águia e da fada luminosa durante sua viagem. Começou a repetir a si mesma: tudo está bem, tudo está em paz. Ao oferecer esses presentes à própria alma, fez o mesmo para cada célula de sua casa-corpo, que por sua vez vibrou intensamente. Nascimita vibrou tanto que emanou e atraiu a poeira do cosmos de sua antiga casa onde foi formada. Deixou-se embelezar por essa purpurina cósmica que fazia pulsar mais forte seu coração. Sentiu-se florir com o nascimento de 4 pétalas, cada uma com seu próprio nome: Sarasvati, sabedoria, Lakshmi, perfeição, Shakti, força e harmonia. Que esse aqui está em amarelinho, acho que foi tirado esse pedacinho. Desse florescer, Nascimita se ergueu, coberta por um vestido brilhante cor de água, de vida e de flores, e se sustentou sobre os próprios pés. A partir daí, Nascimita tomou uma decisão: manter-se em movimento nessa casa-planeta, ensonhando uma casa a casa, criando um cantinho que acolhesse o brilho de sua alma. Ela esperançava sentir aquele quentinho de ninho em seu coração. Mas desde o início, Nascimita percebeu que esse é um sonho que merece ser vivido em parceria. Mãos se estenderão, mãos bordarão, uma linda rede de solidariedade, recordou. É assim que o Nascimita sonha com uma casa a casa, para pessoa, bicho, planta, fada, duende e para quem mais o almejar. É assim que ela viaja, de coração em coração, doce como um beijo e leve como uma flor. Então, você sabe o que eu ouvindo agora? Obrigada, Manita. Me vem assim que ela escreve super lindo, mas tem vários lugares nessa. Assim, na verdade, ela foi contando um pouco, ela que ela conversou comigo, eu fui contando as histórias para ela, tudo, mas ela foi colocando assim um pouco. é, ela imaginou como é que foi essa descida, né? Uhum, Ela imaginou como foi essa descida e misturou um pouco do caminho meu, tentando fazer as coisas e que não dava certo. Quer dizer, tem uma mistura ali. Um pouco da minha experiência, com o que ela imaginou como é que pode fazer que ela está descendo, né? Eu acho que a gente precisa dar uma reorganizada, né? Porque senão a gente vai usar onde, né, esse material, né? Eu acho que tem que dar uma. Agora, um aspecto que ela trouxe. Não, e ela escreve lindo, coloca, por exemplo, o lírio de Amazonas, o hibisco, ela junta todas as culturas ali. Uma coisa que eu não coloquei, que eu sei que tem uma simbologia super grande e que é muito presente, é o beija-flor, né? uhum. Né? Coloquei aqui ouvindo agora, que me trouxe a coisa do beija-flor. E outra coisa que eu acho que eu tenho aqui nesse texto aqui, introdutório, esclarecer, é quem que é a mãe divina, né? Não sei, como é que vocês escutaram, além da beleza dela escrever e do jeito dela escrever, vocês perceberam isso, que tem uma mistura? Ela conta uma outra história, né? Sim. Eu acho que De- tem uma licença ali da poética de quem escreve, né? Então ela meio Uhum. que pôs coisas, né? Acrescentou, assim, né? não, e ela foi tentando ver como é que ela tentou retratar como que a Nascimita chegou a ser uma boneca, né? Que isso é... Então, deixa eu entender aqui uma coisa.
fazer, vamos contar um pouco, porque fica muita coisa, mas tudo bem, deixa eu colocar aqui assim. Ou seja, contar isso, como é que é, então, o que existe esse coletivo, que somos nós, que eu para cá, sabe? Entendeu, gente? A gente tem que colocar então essa parte, né? De ai, é que é tanto símbolo, né? Acabei de olhar para a Nossa Senhora da Conceição, lembrei que ela tem. Aí fala assim, "Vixe, tem a Nossa Senhora da Conceição também para pôr, né? Não, talvez tenha que contar de algum jeito. Então, ó, eu falei da coisa do nome da oficina, aí expliquei a questão do dom, aí falei a coisa do mito, né? Aí eu começo a contar como é que ela vai chegando, né? A coisa do pau-brasil, que tem a área, que tem o cruzeiro, aí eu tenho que falar do beija-flor, aí eu tenho que falar, aí eu falo do cruzeiro, aí eu falo dessa relação, sem falar, mas falo do rascunho, mas tem que falar um pouco então quem que é essa mãe divina. Depois, aí parou a história, mas não parou a história. Aí começa a história de descer para uma boneca, que aí começa a nossa história, não é? Uhum, Na história da Silvia, quando ela disse que teve uma presença que me disse calma, continua, uhum, aí tudo ali a gente está ainda plantando, né? Aí tem que contar então agora a história da gente, né? Porque é aí que ela vira uma boneca. Então ela é uma ação ali na uhum, área do que uhum, tinha que ser resgatado as nascentes. uhum, Aí a mãe fala, ai, o Sebastião podia fazer uma historinha contando tudo. Aí o Sebastião cria a bonequinha e a gente, né, cria aquela historieta. Primeira vez que ela ganha uma forma de uma boneca. Ai, gente, como é que conta tudo isso? Até a gente chegar aqui na gente, né? nossa, É. Então tem uma história aqui que tem que contar o pós, né? Tipo assim, porque é verdade isso que ela escreve ali, porque imagina é tanta coisa que foi feita ali que a Marília tem até trauma, né? A Marília, que aí o Tião fala assim, e a Marília? Eu falei, ô Tião, a Marília ela tem trauma de tudo que a gente fez e desmanchavam e nossa, não pode nem falar para Marília de nada, esquece a Marília. A Uhum. Marília não. Então, como que a gente vai contar isso aqui? Me ajudem. Então, ficamos em que o rascunho da cidade da Aurora, que se refere aos quatro aspectos da mãe, e tem a ver com as quatro moradas. Até ali, né? uhum. Agora, isso, na época, virou jardim com as Uhum. crianças. Ajuda aí, gente. Quando que ela começa a virar uma boneca de carne e osso? Tem a ver com a pandemia, com toda aquela história que a gente viveu, mas como é que a gente faz o Isso. link? É, porque de certa forma tem que também dar uma linkada na história que foi retratada no videozinho também da Nascimita, né? Porque senão. É, Como porque que a Não, porque a história da Nascimita que a Silvia fez não é um pouco diferente do videozinho que a Manu fez? total? Então Mas como tem que que ela fazer ligação dos dois para aquele vídeo também não morrer, né? Não, é? ele não é totalmente diferente. Não, eu sei Não. que não é totalmente diferente, mas É que a vocês estão Silvia, falando uma coisa, né? ela colocou mais Mais informação. elementos, né? Né? Mais informação, né? Mas o videozinho, que o vídeo é como se fosse bem, Mastigar. bem Ela desce, né? sintético.
Ela desce como um anjo, cai ali e cresce. Exato, Então, exato. mas isso pode nos ajudar. Bom que você lembrou, Catita, isso pode nos ajudar a ver. Porque assim, vamos pensar assim, quando ela cai assim, que na minha vivência, ela na verdade então é um cruzeiro de águas querendo dizer precisa ser transformado, é quando ela tá ali soterrada, não é? Quando ela começa a querer ser jardim, e aí eu faço jardim com as crianças lá na escola, tudo, ela é um jardim, né? De como ela saiu de ser um jardim, peraí. Na semita primeiro, eu coloquei aqui, na semita primeiro se revela como um jardim de quatro pétalas, formado pelo curso de nascentes Águas Paz da Conceição na Vila Prandi. O mesmo símbolo que o desenho rascunho da cidade da Aurora em Barato. Seu significado refere-se a quatro aspectos da Mãe Divina e o convite de desenvolver 12 qualidades, baseado no conhecimento de Bará, que para nós, eu vou colocar aqui, serão as quatro moradas. Então, até ali, na semita está assim, ela vira um jardim. Uhum. Quando que ela começa a fazer que nem que ela nasce assim e vira uma bonequinha? Quando nasce a escola de sonhos. E por que aconteceu isso mesmo? Como é que foi? Que foi o sonho. O Qual sonho do foi? gato derrubando as torres. Ali nasceu as quatro sonhos? Ali Não foi na... nasceu. Não foi o sonho de 2019? Peraí, Foi, é, deixa eu pegar aqui as minhas fotos. isso. Gente, como é É, que é tudo... muita coisa, né? Vai Não, mas juntando tudo. você vê como é difícil, né? Porque É, eu parei ali, tá, nas quatro moradas. A progressão que eu preciso fazer agora, tudo bem, eu fui para as artes do fazer, eu dei um pulo, mas eu tenho que, maravilhoso, é. tenho que contar como que. Não, e sabe, Catita, agora me lembrei, lá no Esfarapam, as professoras fizeram camisetas e fizeram a bonequinha, mas eu nunca não fiquei com nenhuma. Elas fizeram uma bonequinha pretinha que estava no balão, que estava brincando no jardim e colocava nas Que blusas, assim, linda. eu não fiquei com nenhuma. Espera um pouquinho, o negócio foi por causa do sonho? Como que foi esse negócio? Que nasceu a escola, foi. Ai, cadê? Acho que o Christian quer me mandar para aquele lugar, só chuchando ele. Para trocar a Maria Eugênia de lugar. Ai, trocar ela de hospital. Cadê o. Aqui. Aquilo que a gente escreveu aquele dia. Ô, gente, isso aqui é só os artefatos, né, que eu tô dando bola. E os livros que eu quero há anos estudar. Então, aqui. Os livros aqui que eu quero há anos estudar. É, Ah, gente. Os três, né? Os três, né? A vida divina, o yoga e a vida. Ai, uma dor de cabeça. Acho que eu vou ter que tomar um remédio, amor. Faz pra mim um remédio. Uma aguinha. Tô com dor de cabeça. Você falou que você tinha. Ele não vai tomar remédio, mas eu quero. Cadê? O que a gente fez, Luiz? Ah, aqui. Ó, a gente fez assim. Os três sonhos, né? Ainda bem que De, você tem tudo anotado, né, Paola? porque assim eu penso. Ó, a narrativa do sonho casa-escola foi em 2015, foi aquele primeiro sonho. isso. Prenúncio da casa-escola. Uhum. Narrativa do sonho do gato na Roma, que foi em 2020, o prenúncio do Covid, mas não fala. Ali foi o prenúncio, então. Da escola, porque a escola de sonhos nasceu depois. Não, a escola de sonhos nasceu antes. Em 2015 foi aquele primeiro sonho que eu tô recebendo, prenúncio da casa-escola. Então, mas quando a gente faz quando eu lembro que quando você tem esse sonho que você escreve
aquilo que está no começo da escola de sonhos. Que tá? Ah, o sonho maior foi depois desse sonho do gato. Ah, tá. E o outro foi o da Gato com a Mandala, o prenúncio da EA Profunda, para as 12 Isso, qualidades. exatamente. Então, como que você diria? Como que aconteceu? Tudo. Então, deixa eu lembrar. Aí, como é que aconteceu tudo? Você teve esse sonho do gato. Aí eu Hum. lembro que você escreveu o sonho maior que eu falava para você, nossa, parece um manifesto. Aí que começou a escola de sonhos. Nesse mesmo momento, a Aí que gente começou as condições? Ah, que a gente fez o foi, site. foi, foi ali que você fez o site, exatamente. Aí, o que que aconteceu? Naquele mesmo momento, final em 2019, a gente tinha feito Casa de Mim com a Catita e a Juliana. E as duas manifestaram interesse em servir. E aí, no começo de 2020, a gente cria a nossa casa, que era uma forma de ir alimentando como direcionar essa aspiração, né, por servir delas duas. E aí que veio o Covid, né? Foi assim. Mas Hum. eu acho que a nossa casa, na verdade, como eu sempre falo que tudo desemboca lá na escola, eu acho que a nossa casa, né, porque a gente por causa do É. Casa de Mim, do programa, mas já era tanto já era que depois nossa casa não existe, o que ficou foi a escola, né? Então, na verdade, era esse anseio e a gente deu esse nome de nossa casa. Então eu vou dizer que já era quantos anos depois? 2000. Foi com 20 anos, a nossa Mita tinha 20. Na verdade, ela tinha 19, né? Porque foi final de 2019 que você teve esse sonho. Então, em 2009, na Semita. 2019, na Semita decide ganhar um corpo. Quando que a Catita faz? A gente reuniu um monte de vezes, ia na animação, e a Hermanita ia visualizando, e a Foi Catita ia. 2020, foi 2020 que ela dá o corpo. Então, em Não, 2020. não sei precisar o mês, né? Mas foi em 2020. Decide ganhar um corpo de. Fala, Hermanita, o que que você está Não, pensando? não, é que tá me vindo um negócio aqui. É que assim, eu vou falar, tá? Posso falar, você pode ser bobagem, mas eu vou falar. É como se fosse assim, ó. Se a gente pensa na história, né? A Nascimita, um querubim, que aí ela escolhe essa casa, planeta para chegar, né? Então, esses querubins, eles têm uma missão, né? E direcionam para o lugar, né? Veio aqui na Terra. O que que acontece? Como é que a gente descobre essa, essa, essa essência ou esse sonho dela? Precisou existir um lugar que ainda não é um lugar de eu ia falar de carne e osso, né?
não é um lugar de, né, de estrutura de cimento, tijolo, essas coisas, mas é como se precisasse existir um lugar para poder, de alguma forma, isso se manifestasse. Assim como precisou ter o lugar lá, né, nas nascentes, né, para que ela viesse, para que esse primeiro passo fosse dado, da mesma forma precisava ter essa estrutura, né, que era, que na verdade o sonho para mim assim do gato, né, é acabar com o que está aqui, né? Tipo, o establishment, né? Eu lembro que eu até anotei essa palavra, né? Então, o gato acaba com isso, né? Então, essas estruturas não servem mais, né? E aí que nasce a escola. A escola vem propor a ruptura do establishment, né? Então, todas as atividades da escola têm essa base, né? Tem essa essência. Então, é como se todos que ali foram acolhidos, eles só foram acolhidos porque essa estrutura da escola se criou. Hã? Baixou. Isso, Baixou. isso, exato. Então eu sinto que foi isso. Então, assim, era como se ela precisasse desse que eu chamava de guarda-chuva, né? Mas que agora, sei lá, o que que é, não é mais, não sei exatamente o que que é, mas ela precisava disso para, né? Assim como o Marisquito, a Minola, todos eles, né? Precisavam da escola para estar ali, né? Para se desenvolver e se revelar, né? Num outro nível, né? Mas não, porque não foi assim. Espera um pouquinho. Não, foi assim que você está falando, mas estou falando esse negócio do sonho, porque eu escrevo aquele manifesto, Hum. não tinha ainda tido o sonho, né? O manifesto eu escrevo depois de ter ido para Bogotá. Ah, e o sonho vem depois, então, O sonho vem depois. tá? Mas assim, eu escrevo um manifesto, eu tenho que procurar. Não sei se o sonho vem depois. Eu sei que ele não vem antes. Eu vou Uhum. para Bogotá, aí eu tenho aquela experiência com voos, dançando, que se manifesta a Cali. Está acontecendo em Cali a coisa da guerra, do coiso. E aí vem 2000, e aí isso é novembro, né? E Isso em é no março, 2019, isso. e em março é que desata a Covid e tudo, né? Isso, Aí o sonho tem um pouco antes do Covid, mas não isso, sei isso. exatamente. Eu não te, eu, aqui no meu papel estava escrito 2020, mas eu sempre fiquei com a coisa desse sonho em 2019, mas então não foi o manifesto que foi em 2019, o sonho então foi no comecinho. E eu não É, tenho o histórico dele, tipo as datas, né? Certinha, porque hoje em dia eu guardo, né? Mas naquela época eu não guardava as datas, né? é, vou entrar aqui um pouquinho no site. Catita, se tem alguma coisa para contribuir? Eu? Ah, não sei. Ah, fala que você tem sim. Não pensei em nada, não. O que que você está aí? Onde você está? Eu tô aí ouvindo vocês na história. Mas o que mais? Deixa eu olhar aqui no site. Mas por que que o site não está indo? Está indo para um beat, maneta? Não sei. Ué, não era para estar assim, não. No Instagram, Ah, continuar não, no. o Instagram, vai para o Bit, vai pro
pra você escolher. Não, não, ah, é que ele tá dando por uma escola de sonhos, tarará, mas esse aqui é o sonho maior, não, é o outro, né? A escola aberta de sonhos, será esse? Será? Uma escola, sonhos, uma prática, uma escola de sonhos, sonhos de dia, sonhos de noite. 2015 2016, Corpo esse sonho. Em novembro de 2019, recebi um impulso decisivo para continuar a forma uma escola. Ao escutar o querido Marcos Sorrentino, sua proposta é convidar uma redução de complexidades, como tudo é vivo e pulsa após o movimento. Tarará, 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 tarará. 12 de agosto de 2020, 12 de agosto de 2020 é a Escola de Sonhos. 12 de agosto de 2020. Já aconteceu o negócio do Covid, né? Já. Uhum. Mas é que aqui eu não falo. E onde que eu falo desse sonho que você falou que eu falava? O que Do gato. não, você falava, não, você contava para mim esse sonho, não tá no coisa aqui no site. No site não Ah, tem. sabe onde que tá? No e-book que eu estou escrevendo, né? Do sonho. Deixa eu ver se Isso, ali. ali tá também. Ali tá também, não, ali tá. É. Nossa, faz anos que eu não escrevo. Isso deve estar nos sonhos. Você e seus sonhos, você e seus sonhos e o outro. Isso deve estar. Você, sonhos, o coletivo maior, né? Então, e agora, depois de corpar o sonho, ali é a pausa, né? Exato. Aqui diz, ó, motivada por sentimentos em efervescência, buscando racionalidades. Sonhei naquela noite de dezembro de 2019 com um gato chinês e as colunas de Roma. Então você tem razão. Teve o manifesto, eu não sei, em E aí paralelo à escola. depois o sonho, provavelmente, Não, não, não. né? Acho que em paralelo, assim. Hum. É, Certo. Você tem... é que eu lembro da cena, você me mostrando, eu lembro exatamente onde eu estava, era de noite, lá em Campinas, eu lembro exatamente a cena, assim, só que não vou lembrar a data certinho, assim, não lembro. Era Então, verão pronto. já, O que calor, né? ficou, o que ficou muito bom, então, é isso, que aqui está faltando, tá vendo como a gente demora para atualizar, gente? Porque eu ainda estou tentando decifrar o que aconteceu lá atrás, né? Porque estou descobrindo tudo isso, né? Uhum. E agora, então, falta colocar, então, o caminho do sonho traz a voz da escola de sonhos, e com isso, a Semita decide ganhar um corpo de boneca, Isso, ativada pela crise da humanidade, fique em casa, isso. né? Então tem que aí contar essa historinha, que aí estamos nós, a Queen. Uhum, uhum. Tá, nossa. Bom, eu acho que a gente avançou, né, gente? Sim. Manda para mim esse texto. Manda, manda. Ainda não atualizei. Eu tenho, assim, aquela experiência desse último sonho. Agora eu preciso fazer exercício de juntar os três, né? Três sonhos.
Eu não tenho nada para fazer, de escrever, então eu tenho que juntar o sonho, eu tenho que Hum. juntar esses sonhos nesse texto, entender. Ele me levou para uma experiência somática, ou seja, no corpo, daquilo que mentalmente a gente já sabe que aconteceu, que foi o Covid, que mas veio para o corpo. E, e depois das qualidades da mãe, né? E porque a gente está nas qualidades da mãe divina, só conta, hermanita, da Minola. Isso deu um salto. Exato. Conta para Catita. Nossa, mas eu não sei se eu consigo contar. Eu vou contar o que eu consigo, e aí, hermanita, você vai falando. Não, eu acho que assim, para mim, tudo isso vai ficando assim mais forte, que ontem eu também me coloquei na tarefa assim de escrever a história de como a Minola começou, né? Porque a Hermanita está escrevendo sobre educação ambiental profunda, né, Cati? Já falou. E você vai conhecer o texto. Eu acho que assim, desde o começo, quando a Hermanita foi me mostrando esse texto, tudo, o que eu fui sentindo, assim, foram várias coisas que eu fui. Anitta, Hum, Anitta, volta para trás porque você travou. peraí, minha internet, eu vou para a cozinha que minha internet está instável aqui. Só um minutinho, vou para lá. Pessoal, sei lá o que que acontece, se é minha conexão ou se o pessoal mexe em alguma coisa. Mas foi só aquela hora, então. Porque a sua internet estava boa até agora. É que E deu que uma. legal como você senta, Catita, adoro. Hã? Que legal como você senta, adoro. Ah, eu tô com as duas pernas na cadeira. Um dia quero ser magra. Na próxima encarnação, será? Então, Não, a partir de segunda-feira eu corretomarei meus tecidos. Ah, quando a Hermanita começou a compartilhar o texto de educação ambiental profunda, né, comigo, a primeira coisa assim que eu senti foi isso, assim, que era, acho que a primeira coisa, primeiro de tudo, foi um eureka, assim, que eu falei, nossa, então nós na Escola de Sonhos somos educadores ambientais profundos, assim, acho que foi a primeira coisa que eu falei, né? Então acho que isso faz fazemos uma educação melhor. Somos sonhadores que fazemos uma educação ambiental profunda, né? isso, pronto, isso. Bom, então foi uma coisa, né? E aí, no desenrolar, assim, do texto, né? O texto vai apresentando as experiências, né? Da Nascimita, do Marisquito, e a gente chega na Minoro, né? Então, assim, foi um caminho, né? Se a gente... Porque imagina, né? Como é que a gente vai passar ou transmitir esse conhecimento, né, para as pessoas, assim? Então, as experiências são essa forma prática, né? Então, a Nascimita a gente já sabe bem, né? Ou tá cada vez mais, né? Tá cada vez mais aprofundando o Marisquito. A gente vai também tá encontrando. E a Minola tem um caminho também que a gente também está conhecendo, que também a gente não sabe direito ainda, né? Tudo, né? Enfim, acho que nem. Não sei se dá para a gente saber tudo, né, Manita? Mas a gente vai tateando, né? Até hoje eu escrevi algo sobre isso. Então, assim, o que a gente percebeu, né, foi a Nascimita, ela fala da morada, né? Da morada digna. O o Marisquito do trabalho, né? E a Ninola, ela fala do que a gente chamou aqui do encontro, né? Da junção dos dois, né? Que se revela
E aí foi o salto nessa semana, né? A Irmanita apresentando todo o texto, o salto foi a revelação de que a Minola tinha esse propósito da gente poder sentir a felicidade plena, né? Através das suas expressões. Então, dentro desse trabalho, dentro do texto da educação ambiental profunda, parece simples na hora que a gente fala assim, que não é simples, né? Mas parece sintético, mas na hora que você lê o texto, ele é assim, é um caminho longo para chegar nisso, né? É que as três simbologias, né, da Nascimenta do Marisquito e da Minola estão dadas, né? Então a gente, ok, tá ali, mas até chegar ali, eu acho que foi um desvelar que foi sendo progressivo para chegar no que é a característica de cada um, né? E aí, então, nesse texto, a gente fala sobre como eles nascem, né? Como eles transmitem o conhecimento, a mensagem deles, né? E, e que mais? A gente fala, e a pedagogia, como é que é, Manita? É a história, a didática, né, que seria o método, né, e a transmissão propriamente dita disso, né? E, e, e eu tô nesse trabalho agora de escrever, e ontem, assim, para eu contar, eu tive que voltar no tempo, né? E mergulhar, assim, para entender como é que tudo aconteceu, como é que foi toda aquela experiência, né? Para eu ir, para chegar até a escola de sonhos, né? E aí o que eu entendi foi isso, assim, que nenhuma, desses, dessas iniciativas, elas conseguiriam revelar se elas não tivessem esse lugar, e no caso, falando especificamente da Minola, é como se ela precisasse realmente ter uma referência, sabe? É como se ela precisasse beber de inspirações, de referências, para que a essência dela pudesse ir se mostrando, né? Porque, claro, tinha algo ali, mas as referências que eu tinha não, não me faziam ir em direção, né? Foi um caminhar, mas que não era um caminhar muito truncado e difícil, né? Então, na hora que ela entra para a escola e que ela começa a beber das atividades da escola, é aí que a coisa começa a se revelar, porque é isso que eu entendo. Então, quando do sonho, né, as colunas que caem, que é uma ruptura do establishment, para mim tem a ver com isso também. Assim, são outras referências, são outras fontes, né? Então é como se a escola viesse trazer esse novo mundo, né? Então a Nascimita fala a semente fértil do mundo novo, né? Tá me vindo agora, né? O marisquito é uma semente também propondo um mundo novo relacionado ao trabalho, né? E a aminola é essa semente desse encontro, né? Que gera, ou pelo menos a gente quer, né? E busca através dela atingir esse estado de felicidade, né? Então, acho que é isso. Então, eu estou meio que na tarefa, assim, também. Deixa eu só pegar o que eu escrevi hoje. Espera só. Eu também estava assim, ai meu Deus, como é que... Porque foi me vindo isso ao longo do dia de ontem, e foi bem punk, assim. E aí hoje me veio mas ainda não escrevi tudo, mas só me veio um pedacinho, assim. Que era uma coisa assim de que parece que a gente intui, mas ainda não sabe muito bem o que é, sabe? Então, bom, vou falar. Então, eu escrevi assim, ó.
expressar o que se tateia, dar forma ao sentido, beber da fonte, sonhar em ver e ver-se. Não terminei de escrever, mas foi uma coisa que me veio assim, disso que eu sinto que tem relação com a Minola, assim, dessa expressão. Eu não, sabe, é uma coisa assim que você não sabe muito bem a forma, mas você sabe que precisa dar forma, você está tateando, né? Então, é isso, assim. Ó, bom. Bom, É, é assim que a Ti tá como que só faltou um elemento aí que ela não falou, mas que tá óbvio para ela, mas por isso que ela não falou, que é assim, a Nascemita, ela representa a força do divino, do feminino, né? Que a gente já falou mil vezes. O masculino, o marisquito, do masculino. É. O masculino divino e o feminino divino, eles, para tudo que existe, acontece uma interação entre eles, né? Do uhum, espírito e da natureza o tempo inteiro. E isso é uma dança, né? Chamei de dança. Então, a dança é a minola, sim, né? É mais que um encontro, porque é um movimento, né? Uhum. É, Acontece um encontro e aí gera um movimento. Esse movimento, isso. movimento, essa dança que é a minola. Então, assim, por que que essa dança é a minola? Porque a Arminda sempre falava assim, ah, é porque eu bebo, né? Eu bebo disso e bebo daquilo. Na história pessoal dela, como é que eu dou lugar, né? Aqui a minola, né? No meu trabalho, transformo em trabalho e dou lugar. Então, vai pegando das duas as coisas. E aí ela foi cria as coisas dela, os preparos, as artes, tudo, né? E quando a gente está em sintonia com isso, o que vai aumentando na gente é esse estado de felicidade. Porque você está sim, em sintonia, você está numa morada digna, num trabalho digno, e dando expressão para isso. E, e dizer que todas as pessoas têm um direito a isso, né? Porque assim, a nível metafísico, tá bom, já entendemos, mas é aqui no nosso nível. No nosso uhum, nível é que cada um tem a morada física, que a gente tenha um coletivo que habitar, que a gente cuide do planeta, que a gente entenda que a gente está no universo e cuide disso, né? Do trabalho tem sete, lembra da Terra Onírica? Sete serviços, como a gente caminha sobre o corpo da Terra sem estragar tudo. uhum, E a minola, né? Como é que a gente diz para as pessoas, olha, você tem direito à felicidade plena? Então, aí essa construção que a Hermanita, né? E ela queria, ano passado, abrir a casa dela para casa-escola, né? E então, essa criação, como é que eu convido as pessoas para um lugar Uhum. para que elas uhum, possam experimentar tudo isso, Uhum. né? sim, Então, em termos assim de educação, de, de expandir para o coletivo, de oferecer, né? É essa a expressão desse lugar, né? Para as pessoas experimentarem isso, Uhum. cultivarem isso. Aí ela fala assim: ah, o pessoal chega, faz o seu chá, o pessoal chega, come, dependendo da sua digestão, tudo isso né? Uhum. Uhum. Então, assim, finalmente estamos nos dando Uhum. direito, estamos sim, você dizer sobre isso que você experimentou esses 2 dias, de estar com outras pessoas em São Paulo, que você gosta, essa expansão, né? É esse convite para essa, né? hum, Mesmo que a felicidade plena tenha um nível espiritual muito profundo, mas para a gente aqui também tem níveis, né? uhum, sim, E eu acho, Catita, que na tua descoberta do teu dom, é, assim como acontece com a gente, com você também, né? Então, pouco a pouco você vai se apropriando disso, sim, né? Então, quando você, aqui brincando com o que acontece,
Você deu um corpo para Nascimita, você deu um corpo para o Marisquito, e você vai lá na casa escola e se sente feliz, não é? Você não É, falou para mim? é, De tudo, é a melhor mesmo. coisa foi ter ido para Santos. Foi, Eu posso ser foi do jeito mesmo. que eu estou, eu não preciso fazer nada e estou feliz. Então, pronto, é isso. Uhum. Interessante, né? Bonito. Então, vamos nesse caminho, né, minhas flores? Vamos seguindo. Vamos. Sabe o que que veio assim também? Quando é que faz tempo que vocês não fazem nenhum o curso das quatro ecologias, né? É. Mas já que a Ana Semita vai falar das quatro ecologias, acho que talvez quando vocês forem fazer o curso novamente, talvez a oficina da Ana Semita tivesse que entrar no curso para as pessoas fazerem a boneca também. Ok. Você não acha? Não sei. Sim, A gente acho que acha sim. que tem que ter essa aliança, tem que juntar as coisas. Por isso que a Hermanita vai fazer as nascemitas com as 12 atitudes, as carinhas dela, os gestos delas, e Uhum, que tem que finalmente juntar com as quatro morais. Exatamente, é isso. Muito bom, Catiuca. Temos que ver como é que é isso. Talvez já não é esse curso, mas como era, né? Agora tem que, uhum, tem que agregar isso, que ainda não sabemos como é que é. Essa Nascimita passando por esse jardim, é muito, é o próximo passo, muito bom. uhum. É o próximo passo. Muito Tem bom. muito, tem muitos aí dentro, como dizia o teu sonho. Hã? Tem muitos aí dentro, como dizia o sonho. Qual É, sonho? Você não teve um sonho ontem que de manhã você escreveu, falou assim, ai, tava num sonho, que eu até falei, nossa, ontem eu fui trabalhar, porque eu acordei, eu falei, gente, é. Ah, o eu sonho fui, de ter um monte. eu fui trabalhar e trabalhei forte. Eu acordei com essa sensação, falei, meu Deus, para onde que me levaram, né? E era uma junta, assim, era uma junta ali discutindo a situação. Falei, meu Deus. A irmanita falou, acho que foi lá, que no Hum, ventre tinha, né? Então tem muitos, né? Tem muitos. Mas, Catita, fica assim uma coceirinha dentro de mim É. em relação a você, Hum. não sei, por exemplo, agora te veio isso. Assim, tem alguma coisa tua que ainda não está revelado, assim, né? Que é só tua, sabe assim? Não é que é só tua, que não é da gente, mas assim, que vem através da gente. Uhum. E é isso que a Uhum. gente está procurando há algum tempo, né? Sim. Então, continua aí firme, que as coisas. Vão aparecer, Com vão se certeza, desvendar. com Ai, ai. certeza, com É, Catita, certeza. porque. Interessante. Não, é isso, né? Você vi nítido assim. Você fez a Nascimita, você fez o Marisquito. Cachorro, que isso. Sempre continua. Eu não sei parar de jogar. Eu sei parar de te olhar. Não vou parar. Cante que já. Que lindo. Não me canso de olhar. Não vou parar.
de te olhar. Ai, que lindo! Só você tocando violão? É fazer a gente chorar aqui, é? Quer? Tá querendo que a gente chore? Nós estamos falando. É, Um sábado juntos, né? Que que delícia. lindo. Muito bom. Parabéns, viu, Sebastião? Isso mesmo. Parabéns mesmo. Muito Nossa, gostoso. primeiro sábado, ele tem que se dar Ah, o direito de que delícia achar. de tocar, né? Muito bom. Então é isso, queridas. Sigamos confiantes, felizes É. e, e... E agora tem o Chile. Ah, E sonhando, né? sonhando. Nossa. É. Não, mas assim, me dá uma alegria pensar. Isso que eu estava falando, eu vi. Que a coisa que ajuda, né? Pôs a mão para construir na Celita, pôs a mão para pôr o Marisquito, foi lá em Santos, disse, me sinto feliz. Tá tudo ali, né, gente? A gente que é porque é uma forma de pôr a mão na massa, entende, Catita? Uhum, sim, Porque se tudo tá ali, mas se a gente não põe a mão na massa, Uhum. não acontece. né? Se você não diz, não, vou lá e você experimenta isso, depois diz assim, ah, mas me senti tão bem. Então, a gente não dá notícia disso, né, Manita? Então, a Margarita já faz muito tempo, né? Falou assim, ah, queria que a Paula fizesse uma residência, que eu vou lá e fico com ela, e nas residências, né, sonhos compartilhados. Então, tudo veio ali, né? Tá É, ali, né? Tá é, ali. é. E o que eu acho, assim, quando veio, né, essa coisa, então vou abrir minha casa, também, claro, não era um sentido de compartilhar, né, de compartilhar com as pessoas, mas era como se fosse assim, isso foi uma coisa que sempre aconteceu comigo, assim, que eu sempre senti, né? Que era assim, aquilo que me tocou é como se eu quisesse que as pessoas também sentissem, né? Pudessem ser tocadas, né? Então, então eu acho que é isso, assim, acho que o papel da escola de sonhos e agora com a educação ambiental profunda, né, que dá que eu falo para a Hermanita que para mim é uma progressão da escola, é nesse sentido, assim, de como e é isso que vai mostrando, né, do texto. Tem todo uma base assim muito forte. Tem poesia, tem chamadas de atenção, tem as experiências, né, que a gente vai contando. Mas eu acho que é essa nova proposição proposta, né, de como fazer isso, né? Então, assim, como é que você vai existe uma outra possibilidade de viver, Sim. né? Então eu sinto que a escola, né, com essa e já antes, né, e com a educação ambiental profunda ganha mais uma outra coisa, uma outra característica, né? Mas eu acho que é isso, assim, de que ah, tem um outro jeito, né? Tem um jeito e como você pode ver, né? Porque senão fica muito difícil para a gente viver se você não tem outras referências, né? Então, por exemplo, Hermanita, você teve a bênção de você ter conhecido a mãe muito cedo, né? E você ter ido para Auroville, e aí você, ao teu modo, você foi é mais ou menos assim o que eu digo, né? Que eu sinto, falar, não, então se aquilo me toca, eu quero que as pessoas saibam, né? E a teu Uhum. modo, você foi levando e tentando espalhar isso que você via como uma outra possibilidade, né? E acho que Uhum. todas as criações que vêm através de você vêm com esse intuito assim. Então tá, então olha aqui,
é possível fazer uma outra coisa, é possível fazer diferente. E aí, então vem essa ânsia assim, de vamos mostrar, vamos espalhar, né? Então, acho que a escola tem esse papel mesmo. Então, por isso que, para mim, esse papel da educação é por isso, assim, da gente mostrar novas referências, porque sem elas fica muito difícil. A não ser uma pessoa que é iluminada, né, que já sabe, né, já sabe o que é, já sabe quem é, já acessa. Mas, tipo, eu não sou essa pessoa, né? Então, para eu Bem, conseguir poder sim, assim, dar uma forma diferente, eu precisei acessar outras referências, eu precisei ter a oportunidade e me dar a oportunidade de ter contato com outras referências que me veio através da escola, né? Então eu sou muito grata, porque se não fosse, não teria, não sairia, né? Então é isso. Muito bom, né? Então É, teremos casa escola, que é, delícia. exato. Em algum momento a gente vai dar a forma que deve ser, né? Por enquanto está aqui, É, né? Por enquanto está aqui, né? Assim, na verdade, já mas tem a casa escola e é uma é, delícia. A Tita já é, foi e achou delicioso. Então, é, verdade. é. né? Mas do jeito que fica tudo exposto, né, Hermanita? Assim, que a gente pode, de fato, né, as pessoas verem, né, e, Uhum. e sentirem que E, ali elas podem encontrar referências, né? Acho que tem isso, assim, ser uma fonte, né, de referências. e antes de ligar, queria de novo insistir com a Catita aqui para você prestar atenção que nos nossos últimos dois, nos dois trabalhos de sonhos que a gente fez, dos meus sonhos, as frases que vieram, que você expressou, eram frases de um outro nível de compreensão em você, que usualmente você não falaria assim, Com certeza. né? Tipo a transmutação do que não se compreende. E alguma coisa de deixar as dores para que vem do inconsciente, deixar meu corpo leve para não ficar presa às dores do inconsciente, quer dizer, não são frases que você diria no seu estado ordinário de consciência. Então, algo Uhum. está aí começando a se manifestar, para você prestar atenção, viu? Obrigada. Linda. É, E aí eu não sei, olha, eu realmente, essa coisa da vivência e tudo, eu nem olhei para casa, assim, eu tô tão querendo andar com esse texto e me custa tanto, e vai me dando desespero que parece que o tempo tá encurtando, sabe? E os dias passam, né? Porque eu preciso, assim, varrer a cosmovisão dentro do que for possível de Abhyayala e de Bharat, para poder fazer esse mesmo exercício que estou fazendo com a Ana Semita, fazer com o Marisquito, para a gente poder dar um passo quando eu estiver ali de novo, porque senão, né, já faz Uhum. um ano que fez o boneco e a gente não vê mais nada, né? Então, então eu peço desculpa que eu nem olhei para casa, mas isso assim é importante a gente, né? é Organizar uma. a saída para o Brasil, estou falando. Organizar, nem olhei para o documento para ver quando que eu tenho que entrar na Polícia Federal. Tem que fazer um monte de coisa. Uhum. Então, se vocês puderem me puxar ou ir fazendo, porque agora que eu acabei de lembrar, que eu não olhei para casa de Guarujá. Fala, né? Eu achei a casa, então, achei a casa boa. A única coisa que me preocupa são essas coisas no Airbnb, assim, que é tudo travado, né? Airbnb é travado, você não tem muito lugar, assim, só se eu estou enganada, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas assim, pelo que eu vejo, é tudo mais travado. Então, por exemplo, que nem lá até pareceu que tem um check-out mais tarde, né?
Mas para a gente fazer a reserva já tem que pagar um tanto, né? Eu não sei quanto que é esse tanto, mas já tem que pagar esse tanto, né? Não é uma coisa, por exemplo, quando a gente fala com a pessoa, né? Não através de É, um, de um... Mas mas você depois, se você consegue, pedir, mas tem consegue como. mandar mensagem para ela, Ah, viu? tá. Consegue Consegue negociar com mandar. ela. Eles têm Tá, 1 hora para responder para tá, gente. tá Mas eles bom. respondem, o dono da casa sempre responde as mensagens. Tá. Tudo que a gente perguntar, eles respondem. É, eu achei a casa boa, assim. Achei a casa bem boa. E fica fácil de ver, de repente, um dia até a Catita pode vir para cá e a gente vai juntas, né? Na- Mas Ah, será que, mas acho que não pode ver com Não antecedência, né? pode ver Não com você, pode, para é. poder ir por fora, assim, dar uma bisbilheta. Airbnb não dá, né? ah, não dá? Não sei, só você perguntar para ela e falar, Tá né? bom. Ai, meu cabelo tá doendo. Ó, eu gosto de ler comentários, né? Das pessoas que foram, assim. Lê. Uhum. Teve uma pessoa que falou que a casa é muito melhor do que tá na foto. É, eu Ah, achei a que ótimo. casa Ah, bem o boa mais mesmo. importante, gente, é o Para fazer a para vivenda. trabalhar e assim, que os quartos, né? Porque senão o pessoal reclama, né? Não, mas os quartos são bons e Tá eu bom. acho, e tem aquele espaço que é o espaço que está fechado. Acho que tem vários espaços ali para trabalhar sonho, mas o que eu pensei é que tem uma quadra ali Ai, fechada com vidro. uau! Não tem, Catita? Eu vi uma quadra Eu, numa das eu fotos. vi o vidro, mas eu não Então, consegui ver. pergunta, eu acho que é uma quadra, acho que vale a pena perguntar essa quadra, onde ela fica e qual a metragem dela, a dimensão dessa quadra. Porque eu Uhum, pensei assim, tá chovendo, porque aqui o tempo é doido, né? Vocês sabem, bate um vento, pronto, mudou, né? Diferente daí. E aí, tá chovendo, porque ela tem um gramado bem bonito, assim. Tem uma, tem. né? Mas aí tá chovendo. Então vamos fazer dentro. Tem essa quadra que eu acho que é uma quadra coberta e ela tem vidro, só que na foto não dá para ver as dimensões. Então acho que Uhum, isso seria uma coisa boa de perguntar, tá. né? Eu vou Eu acho perguntar e também perguntar para a Betinha se ela iria para Guarujá para fazer o evento. Isso, isso. ah, Tem isso também, né? É. tudo ela de viagens, né? É. Bom, então, mas o que eu ia dizer é que, porque aí a gente teria, a gente ainda está no prazo, né? Abril, maio, junho, Aí teria que Júlio, começar a divulgar agora em abril, né? frio, né? é. E que não são tantas pessoas, né, gente? Se a São Marisa, 8. a É, Conceição e é, o Eduardo e a Cátia são quatro, a gente precisa de mais quatro, né? Que a gente não sabe se é. essa A só Fabi usa. e a moça lá vão querer fazer, né? É, aí Não eu é tanto. precisaria do valor também, Catitas. Ah, eu já vejo, já faço para você. Tá. Que aí eu tenho a planilhinha. Vejo. Uhum, E porque também o que eu acho também, eu tô falando desse negócio da vivência, porque a gente sabe que a gente cresce juntas, né? sim. E, e que para a gente poder também ter tempo para essas outras coisas todas, né? Que a gente Uhum, estando juntas ali impulsiona, né? De Uhum, Nascimita, de Marisquito, de Aminola, uhum, dos dons da Catita. sim. Então, é importante a gente estar junto ali assim, né? Porque Uhum. uhum. tanta coisa, né, gente, que a gente não. A vida vai passando, essa impressão que eu Tá. tenho. Sei lá, agora, por exemplo, que a gente sentou ali para ouvir o Sebastião um pouquinho, porque é lógico que a vida seria diferente se a gente tivesse juntas no mesmo espaço, né? Então, já que a gente não tá, vamos. Sempre fico com essa ideia de querer maximizar o. Uhum. Talvez fazer as coisas, não tanta coisa, mas poder estar passando tempo junto, né? Tanto Sim. fez
para ficar as 3 semanas ali em Santos e a última semana só em Campinas. Então, Catita tem que dar um jeito de ir para lá em algum momento, Claro, ixi, Isso tá né? fácil, né, Catita? fácil, não tem? Tem que poder ficar junto, né? Certeza. E passa voando também, né, gente? Passa. Tá. Nossa Senhora, boa. A gente tem que dar uma organizada no que a gente quer fazer, além da gente se curtir, né? É. Hermanita, mas parabéns, hein? Já tá. Não é fácil a gente sentar e escrever tudo isso, né? Nossa, foi um Eu imagino. processo ontem. Nossa Senhora, eu comecei para que você falou assim, começa de como foi, né? A parte sutil, né? Pelo amor de Deus, falei, gente, isso aqui eu vou ter que lembrar toda a história para eu poder fazer a síntese disso, porque. E aí eu É. parei em 2015. Então ainda tem, olha o que que tem ainda. E aí eu não conseguia mais ontem. Eu falei, nossa, parece que eu tô assim, falei, meu Deus do céu. E a Não. cabeça ruim, ruim, ruim. Eu falei, pronto, agora vamos ter que. Agora outra etapa, porque aí é a etapa que depois ela entra na escola, né? Então é outro movimento. Não, e assim, eu acho que quando, Hermanita, eu acho legal também você escrever agora, sem ler o texto da EA Profunda, para Uhum. ver o que vem de autóctono, né, para você. O que que é isso aí, Hermanita? A Hermanita, ela me ensina várias palavras. Eu Não é? esqueço, a que eu mais gosto é estofo. Eu já, inclusive, eu ando utilizando estofo. Adoro. O que vem de genuíno para Ah, você, como é que é? Como é que é? Autóctone? Hã? autóctono. Autóctono, mas pode ser Autóctone. genuíno, Autóctone. Não, eu gosto de aprender. Autóctone. Autóctone. para É, poder ver o que vem assim claro. bem genuíno para você Uhum. e depois complementar, né, com essas informações todas. É, Porque, é. por exemplo, essa coisa de que a Bia Yala tudo é sujeito, não é sujeito objeto, já te Uhum. dá um pano para manga para falar porque o macarrão, por que as flores, o cuidado com tudo isso, né? Uhum. Sim. Humores, o que isso É, traz. é. Tipo, eu não consigo martelar uma flor. O pessoal vai fazer Eu não vou. impressão. Nossa, Gente, Não só é? de ver já começa a me dar um eu negócio. também. Gente, como é que a pessoa martela a flor no negócio? Eu não Eu consigo. também. O povo Tadinha. é doido. O povo é doido, né? Não, não dá. Também Nossa. não. E aí, para imprimir, né? Não. Consigo. Bom, meus queridos, papai e mamãe estão me esperando para almoçar. Bom almoço. Vou esquentar Beijo, o menina. meu. Vou esquentar o meu agora. Um ótimo fim de semana, viu? Para nós, Obrigada, para nós. Tica. Para vocês Beijinhos. também. Beijinhos. Obrigada, amores. Muito Tchau, bom. tchau. Obrigada, queridas. Beijo, Tchau, beijo. beijo, tchau. Beijo na Mames e no Paps. Tchau, Menita. Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Ah, vai parar de gravar.